No vídeo de hoje vamos começar a Geologia de 11º com o tema dos minerais e depois, no próximo vídeo, vamos falar das rochas sedimentares. O que é um mineral? Portanto, o mineral é uma substância que vai ter estas características que nós temos aqui sobre a halite. Essencialmente é uma substância que é sólida. O sólido é o estado da matéria, né? Ele podia ser sólido, líquido ou gasoso, mas neste caso é sempre sólido. É natural, no sentido em que é formado na natureza por processos geológicos da natureza, ou seja, não é formado por intervenção humana. É inorgânico, ou seja, não é formado a partir de moléculas orgânicas que existem nos seres vivos. Tem uma estrutura cristalina e está relacionado com a forma organizada em que os átomos se vão dispor no espaço, ou seja, tem uma ordem específica, não é aleatória. E depois tem uma composição fixa. E essa pode ser fixa, também poderia ser variável, mas mesmo sendo variável, tem que ser dentro de certos limites. Os minerais eles podem surgir também na natureza sob a forma de cristais. A sua formação depende da temperatura do meio, do tempo e do espaço disponível. E os cristais, pois, podem ter faces bem definidas, só algumas faces bem definidas e faces não definidas, e isso vai levar a que sejam considerados euédricos, subédricos ou anédricos. Por último, temos os mineraloides, que não têm estrutura cristalina e acabam por ter uma estrutura, na verdade, amorfa. Passando para as propriedades, nós distinguimos entre propriedades físicas e químicas. As propriedades químicas significa que faz efervescência ao colocarmos algumas gotas de ácido clorídrico. Já as físicas, nós subdividimos-las em mecânicas, ópticas e outras, digamos assim. As mecânicas estão relacionadas com a fratura, clivagem e dureza. As ópticas são aquilo que nós conseguimos visualizar a olho nu, nomeadamente cor, risca e brilho, enquanto que as outras estão dentro da questão da densidade e magnetismo. Começando aqui pelas mecânicas, temos a fratura, vamos distinguir o conceito de fratura e de clivagem. A fratura é quando o mineral quebra, mas de forma irregular, enquanto que a clivagem é quando o mineral quebra segundo um ou mais planos definidos e brilhantes. Esta é a ideia, por exemplo, da clivagem basal. Ele divide-se aqui em planos paralelos, não é? Uma clivagem cúbica, aqui a ideia de formação, e aqui vê-se bem em cima, no mineral, parecem cubos, não é? Quando ocorre a clivagem. Enquanto que aqui tem uma clivagem que parece, ou seja, é o formato, né, em termos sólidos, é uma clivagem romboédrica. Já a dureza é uma propriedade que está relacionada com a resistência do mineral a ser riscado por outro, e nós utilizamos a chamada escala de Mohs, que é constituída por 10 termos e que permite determinar a dureza relativa. Isto nós usamos aqui o conceito de dureza relativa porque é sempre em comparação com outro do mineral. Esta escala de Mohs é constituída por 10 termos, como eu já tinha referido, e o que nós estamos a visualizar aqui são diferentes minerais, ou seja, talco, gesso, calcite, fluorite, apatite, ortoclase, quartzo, topázio, corrindo e diamante. E depois ali aparecem uns pontos que nos dá a indicação, por exemplo, a unha humana tem uma dureza de 2,5 e ela consegue riscar o talco e o gesso, então significa que estes dois minerais têm uma dureza inferior a 2,5. Depois, a moeda de cobre risca a calcite e risca os outros também, mas ou seja, a calcite já tem ali ou seja, a unha não consegue riscar a calcite, mas a moeda consegue riscar a calcite. Então ela tem que ter ali uma dureza superior a 2,5 e inferior a 3,5. Logo, o seu grau seria 3 dentro desta escala. Está bem? Portanto, ou seja, aqueles valores servem-nos aqui para indicar, por exemplo, a placa de porcelana, ela risca tudo o que está para baixo do grau 6,5, tudo o que está para cima já não consegue riscar. A densidade é um conceito físico, ou seja, para quem tem físico-química, conhece bem este conceito de densidade. Na verdade, os minerais metálicos são os mais densos. O magnetismo, sendo que aqui já agora, ele está aqui, a densidade seria massa a dividir por volume. Claro que também há a densidade relativa, e nesse caso nós estaríamos a fazer a comparação entre volumes ou massas, neste caso massas. O magnetismo já é uma propriedade de os minerais conseguirem atrair ou serem atraídos por ímãs, e neste caso é bastante importante para reconstituir como geologicamente evoluiu o campo magnético terrestre.
Relativamente às propriedades físicas visíveis a ouro nu, já falamos que temos a cor. A cor é a forma como o mineral interage com a luz. E os minerais podem ser idiocromáticos quando têm sempre a mesma cor ou alocromáticos quando têm uma cor distinta. A risca ou traço é a forma, é a cor do mineral, mas quando se reduz a pó. É uma propriedade que, no fundo, acaba a ser mais fiável do que a cor. E os minerais com dureza superior a 6,5, como não se deixam riscar pela porcelana, então significa que vamos ter que utilizar outro método para os identificar. Por último, o brilho é a forma como a superfície do mineral reflete a luz. Relativamente às propriedades químicas, falamos então da efervescência com ácido clorídrico, ou seja, a efervescência deve-se à libertação de CO2, no fundo. E aqui nós temos o exemplo da calcita, ou seja, se pusermos umas gotas de HCl sobre a calcite, que tem carbonato de cálcio, ela vai reagir, vai acabar por produzir o CO2 e isso é visível por causa das bolhas, das bolinhas que é formado. Os carbonatos, que são minerais que possuem o íon CO3 2-, nas suas fórmulas químicas e, portanto, reagem sempre com este ácido. Ok, vamos ficar por aqui. No próximo vídeo, vamos então passar para as rochas sedimentares.